Como nefrologista, todo dia vejo a mesma coisa, pessoas que chegam com os rins muito lesionados e muitas me dizem: doutor, eu não sentia nada. E esse é o grande problema da insuficiência renal. Ela é silenciosa, avança sem avisar e quando surgem os sintomas, às vezes já está em um estágio mais complicado. Mas tem algo muito importante que quase ninguém te conta. Em muitos casos, a lesão renal pode ser freada e, em alguns cenários, até revertida ou evitar chegar à diálise. Por isso, hoje quero te mostrar uma das ferramentas mais simples e poderosas que nós nefrologistas usamos para proteger os rins, o que você bebe todo dia. Além da água, que é o que dá vida a esses órgãos, vou te mostrar 5 bebidas naturais que podem ajudar a desinflamar, melhorar a circulação renal, eliminar toxinas e reduzir o estresse que o rim sofre. E o mais importante, como prepará-las na sua casa de forma simples e segura. E no final, vou te apontar 3 bebidas muito populares que muitos consomem achando que hidratam ou ajudam, mas que na verdade prejudicam seriamente o rim. Comecemos com a número 5, o hibisco ou flor de Jamaica. Não é um chá da moda, é uma bebida que realmente ajuda a eliminar o excesso de líquidos e toxinas, mas de forma suave, sem forçar o rim. Além disso, desinflama os vasos sanguíneos, melhorando a circulação dos rins e ajuda a baixar a pressão em pessoas hipertensas. E cuidado com isso, porque a pressão alta é uma das principais causas de lesão renal silenciosa, que leva à perda de proteínas na urina e, com o tempo, à insuficiência renal crônica. Agora, como se prepara essa bebida e qual é a dose medicinal? Atenção, porque aqui é onde as pessoas se enganam. É muito simples pôr uma colher de hibisco seco em uma xícara grande de água quente. Não precisa estar fervendo. Você tampa, espera 10 minutos, coa e pronto. Pode ser tomado quente ou frio. O que eu faço é preparar 2 xícaras e deixá-las em uma jarra de vidro na geladeira e vou tomando durante o dia. Às vezes tomo de manhã ao acordar. Qual é a quantidade? 1 a 2 xícaras por dia são suficientes. Agora, ouça estes erros que as pessoas cometem ao beber esta infusão. Eu vejo isso o tempo todo. Muitos acham que quanto mais, melhor, mas lembre-se que por mais saudável que seja uma bebida, com o rim, o excesso também prejudica. Então, não a use como substituta da água e, pior ainda, não a adoce. Se fizer isso, vai perder grande parte do benefício. Além disso, quero te fazer alguns alertas. Se você tem pressão muito baixa ou insuficiência renal avançada, é melhor sempre consultar seu nefrologista antes, pois pode estar tomando remédios que interferem nos efeitos. Bebida natural não significa uma bebida inofensiva nesses casos. Muito bem, vejamos agora a bebida número 4 da nossa lista. O limão protege ou prejudica os rins? Como sempre digo aos meus pacientes, a verdade está no meio, não nos extremos nem nos fanatismos. Como nefrologista, digo que, usada corretamente, a água com limão pode ajudar muitos rins, principalmente ajudando a prevenir a formação de pedras. Por quê? Porque o limão é rico em citrato e potássio, substâncias que ajudam a evitar que o cálcio se cristalize dentro do rim. Em palavras simples, beber água com limão todos os dias dificulta a formação de cálculos. Além disso, tem outros benefícios, estimula a eliminação de toxinas, fornece magnésio e vitamina C. Agora, atenção, porque é aqui que a maioria se engana. A forma correta de beber é de manhã ao acordar, 1 copo grande de água morna ou fria e o suco de meio limão espremido. E se quiser, à tarde, mais 1 copo. Isso já é o suficiente. Não aconselho tomar à noite, pois por ter potássio e magnésio, tem um efeito diurético. Ou seja, você vai acordar muitas vezes para ir ao banheiro. E cuidado se fez um exame e viu que seus níveis de potássio estão altos ou se já está em um estágio avançado de insuficiência renal. Nesses casos, é melhor evitar, pelo menos até falar com o seu médico. Além disso, se ao tomar sentir desconforto no estômago, não use mais. Existem muitas outras alternativas naturais que vou te contar a seguir.
Agora chegamos a uma parte fundamental do vídeo. As próximas 3 bebidas podem ajudar muito o rim e fazer a diferença entre uma vida saudável e a insuficiência renal. Número 3, sucos verdes, também conhecidos como sucos detox. É verdade que prejudicam o rim ou causam a formação de pedras? Na minha opinião de nefrologista, se bem feita, essa bebida não faz mal, mas ajuda a desinflamar, melhora a circulação renal e facilita a eliminação de toxinas. Com isso, combate-se a formação de pedras em vez de formá-las. Agora, aqui vão alguns segredos medicinais que você deve conhecer para ter esses efeitos positivos. Primeiro, os ingredientes. A base para esse suco pode ser aipo ou pepino, um pedacinho de gengibre e uma fruta que forneça potássio, citrato e um pouco de magnésio. O preparo é simples: 1 a 2 talos de aipo fresco com as folhas, um pedacinho de gengibre de mais ou menos 1 centímetro. E a fruta, que pode ser kiwi com casca bem lavado, um pedaço de melão ou abacaxi. Bata tudo com água e pronto. Você toma sem coar para aproveitar também a fibra. Essas frutas que eu te falei não foram escolhidas ao acaso. O seu conteúdo de citrato e minerais ajuda a prevenir a formação de pedras e, em muitos casos, facilita a sua expulsão quando são pequenas. Se quiser variar o sabor, pode adicionar um pouco de limão, laranja ou toranja, que também fornecem citrato e têm propriedades semelhantes. Agora, aqui vem o mais importante. Muita gente ouve suco verde e pensa que quanto mais tomar, mais limpa os rins, e aí é que está o erro. Algumas verduras e frutas são ricas em oxalato, que são substâncias naturais que, em pessoas predispostas, podem favorecer a formação de pedras no rim. Isso significa que os sucos verdes são ruins? Não, significa que nem todos são iguais e que é preciso saber escolhê-los e prepará-los. Por exemplo, verduras muito ricas em oxalato são o espinafre, a acelga, a beterraba. Usadas todos os dias, em grandes quantidades e sem critério, podem aumentar o risco de cálculos. Por outro lado, verduras com baixo teor de oxalato, como o aipo, a alface ou o pepino, são muito mais seguras para o rim. O mesmo com as frutas, o kiwi, o melão, o abacaxi e os cítricos protegem o rim, mas sempre em quantidades razoáveis e não como base de vários copos diários. Por isso, 1 copo por dia e sem tirar a polpa está muito bem. Dito isso, preciso esclarecer algo de suma importância, porque costuma causar muita confusão, inclusive entre profissionais da saúde. Exceto em casos genéticos muito raros, as pedras no rim não se formam por comer verduras ou alimentos saudáveis. O problema vem de outro lado. A enorme maioria dos cálculos que vejo na minha prática se forma pelo excesso de sódio, alimentos ultraprocessados, desidratação crônica e maus hábitos mantidos ao longo do tempo, não por comer aipo, kiwi ou uma folha verde. O que acontece é que em pessoas predispostas, quando se usam sempre os mesmos vegetais ricos em oxalatos, em grandes quantidades, sem critério e somado aos maus hábitos, esses oxalatos podem se somar a um terreno que já está alterado e favorecer a formação de pedras. Mas o problema de raiz não é o vegetal, é o contexto. De fato, uma alimentação rica em plantas, bem feita, protege o rim, alcaliniza a urina e reduz a formação de cálculos e insuficiência renal. O que prejudica o rim são os excessos, a desinformação e copiar modas sem entendê-las. Agora vem uma bebida que vai surpreender muita gente. Na posição número 2, temos o café. Sim, o café, que por anos disseram que fazia mal aos rins. Hoje a ciência mostra algo bem diferente, mas claro, quando bem usado. O café com cafeína, em doses moderadas, tem um potente efeito antioxidante e anti-inflamatório. Melhora a função dos vasos sanguíneos, protege a circulação, incluindo a dos rins, cérebro e coração, e se associa a menor risco de progressão de várias doenças crônicas. Isso literalmente protege os seus rins. E se você não tolera bem a cafeína, o café descafeinado também serve, porque grande parte do benefício não vem só da cafeína, mas dos polifenóis, antioxidantes naturais que continuam presentes mesmo no descafeinado. Mas doutor,
me disseram que o café seca, inflama ou desidrata os rins. Vejamos, como sempre digo, o problema não está na bebida em si, mas em como e quanto se bebe. A forma correta é café puro, sem adicionar açúcar, mel, cremes ou xaropes. De 1 a 3 xícaras por dia, essa dose está perfeita. E um alerta importante, cuidado com o tipo de café que você escolhe. O torrado, que é esse muito vendido nos supermercados, costuma ter açúcar adicionado e resíduos que sobram da torra do café. Isso sim inflama o corpo e claramente não é bom para o rim. A melhor opção é o café de torra natural, feito em casa como você preferir, coado, prensa francesa, expresso ou o método que preferir. Muito bem, promessa é dívida. Agora vou te contar qual é a bebida número 1, muito poderosa para cuidar dos seus rins, e depois quero te revelar rapidamente 3 bebidas perigosas que muita gente toma todo dia achando que hidratam ou ajudam, mas na verdade danificam o rim silenciosamente. Posição número 1, água de cevada. Por que eu a recomendo? Porque ajuda o rim a trabalhar de forma mais eficiente. A água de cevada aumenta o volume de urina suavemente, ajuda a diluir substâncias que podem formar pedras e facilita a eliminação de toxinas sem forçar o rim. E ouça isto, a cevada fornece compostos que ajudam a baixar a inflamação geral do corpo. E quando a inflamação baixa, o rim sofre menos. Isso é muito importante a longo prazo. Como se prepara essa infusão? Muito fácil. Use um punhado pequeno de cevada integral, o que equivale a mais ou menos 1/4 de xícara. Enxague bem na torneira antes de usar para eliminar impurezas que a deixam amarga e parte do amido. Depois, coloque em uma panela com 4 xícaras de água, ferva e deixe em fogo baixo por uns 20 a 30 minutos para extrair melhor os beta-glucanos, seus compostos medicinais. Finalmente, você coa e pronto. Isso é água de cevada. Você pode tomar morna ou fria e guardar na geladeira por 1 a 2 dias. Só que não precisa colocar açúcar, nem adoçantes, nem nada estranho. Se quiser potencializar ainda mais os efeitos, adicione meio limão espremido no final para fornecer citrato. Pode tomar 1 ou 2 copos por dia como complemento à água, nunca para substituir. Muito bem, agora as 3 bebidas mais perigosas para os seus rins. Como nefrologista, recomendo fortemente que você as evite. A primeira, água com sal. Pode parecer natural, mas sobrecarrega o rim com sódio, favorece a retenção de líquidos e aumenta o risco de pressão alta e cálculos. Na minha experiência clínica, meus pacientes com insuficiência renal se prejudicaram pelo excesso de sódio, não pela falta. A segunda, sucos de frutas coados ou industriais. Embora pareçam saudáveis ou naturais, ao coar e processar, concentram a frutose e perdem a fibra. Isso dispara a glicose, inflama o corpo e, com o tempo, danifica os filtros do rim. E número 3, refrigerantes, inclusive as versões light ou zero açúcar. Essas bebidas não hidratam, contêm químicos, excesso de sódio e fósforo, alteram o metabolismo, sua microbiota intestinal e estão associadas a um maior risco de doença renal.